paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom estar aqui de volta. E bom conhecer o novo espaço que o Senhor concedeu aos irmãos. É muita bênção, irmãos. É muita bênção. Glórias a Deus por isso. Ele é digno, Ele é merecedor. Louvo a Deus, porque os irmãos têm chegado até este dia. Glórias ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos nossos queridos irmãos em Colossos. Paulo aos Colossenses. Os irmãos vão, em amor, atender um pedido que lhes faço de que mantenham as suas Bíblias abertas. Nós estaremos percorrendo alguns trechos dessa epístola. É uma escrita epistolar, parenética, né? Para os professores não puxarem a minha orelha, ou seja, ela é exortativa. E nós vamos meditar um pouquinho não vamos fazer toda essa leitura agora, mas entre o primeiro capítulo e até o segundo capítulo, até o versículo 15. Mas agora leremos os versículos 1, 2 e 3 do primeiro capítulo, amém? Glórias a Deus que os irmãos estão dispostos a percorrer essas letras, essas linhas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos, irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Até aí, amém? Você pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aos santos, esta epístola é dirigida aos santos. Ela é escrita aos santos, agioi, aos santos. E por favor, essa palavra aqui, ela não está numa condição adjetiva. Eu não estou falando de um lugar santo, de uma casa santa. Eu não estou nem mesmo falando no sentido de uma pessoa santa. Aqui a palavra não está na condição adjetiva, ela está na condição substantiva. A palavra aqui se refere a uma identidade, aos santos. É uma classe de pessoas, é um tipo de pessoas, é uma definição, é uma limitação, é um contorno. Quem são esses? Os santos, os santos, os santos. Eu creio que já referi aqui numa outra ocasião, mas uma vez estava em conversa com o nosso Pai, como os irmãos têm costume, eu menos do que os irmãos, preciso orar mais, preciso crescer na minha vida de oração, aprofundá-la. Mas um dia orando pela igreja, o Senhor, por sua misericórdia, me permitiu ver assim, ao lado, um grupo de varões, e eles cantavam. Eles cantavam algo, eu não saberei repetir a excelência do que fizeram. Os irmãos me perdoem. Mas eles diziam: povo santo, nação sacerdotal,
propriedade exclusiva de Deus, povo santo, nação sacerdotal, propriedade exclusiva de Deus. Talvez alguma vez, quando nos embaraçamos em alguma coisa, em algum negócio nessa vida, talvez seja porque nós nos esqueçamos de que até mesmo os anjos de Deus se referem a nós como os santos do Altíssimo, como a propriedade exclusiva e especial do Todo-Poderoso. Acho que às vezes a gente entra numa crise de identidade, não percebe, não se lembra aquilo que somos, santos de Deus, santos de Deus. E aos santos cabe uma mensagem exortativa? Sim, por que não? Profecia é exortação, não é? É também exortação. E exortação não tem aquele sentido e conceito de briga, não é isso? A exortação envolve um confronto em amor, em que aquele que exorta usa todos os recursos do seu intelecto, do seu corpo, da sua emoção, para dissuadir o outro de um pecado e conduzi-lo ao caminho direito. Não é convencer, porque quem exorta não convence. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas cabe àquele que exorta usar tudo o que está à sua disposição. Se é preciso chorar, vamos chorar. Se é preciso cercar o irmão, vamos cercar. Se é preciso ligar, se é preciso ir, se é preciso visitar, se é preciso insistir, se é preciso jejuar, se é preciso fazer uma campanha, se é preciso abraçar, se é preciso pedir perdão, nós vamos para cumprir o ministério da exortação. Essa carta é uma carta parenética, ela é uma carta exortativa, escrita a irmãos que estavam em Colossos, ali no vale do Lico, um vale entre montanhas, um riozinho correndo no meio. O Senhor me permitiu no segundo semestre do ano passado estar num rio bem maior do que seria o Lico. Estive lá no Amazonas e algumas horas de voo até Manaus, depois 16 horas rio acima até Maués. De Maués pegamos um barco de menor calado para chegarmos até o Igarapé das Pedras e outras comunidades ribeirinhas. Nem toda a comunidade nos recebe ou recebe a palavra de Deus. Tem comunidade que vê o barco chegar e quando desce a canoazinha de remos para avisar que nós estamos chegando, que queremos encostar. Em algumas comunidades a mensagem: olha, aqui crente não, crente se chegar aqui é peia e rio, ou seja, nós vamos bater e vamos jogar na água. Mas em outras comunidades nós somos recebidos, e o Espírito do Senhor vem fazendo algo tremendo, e é gostoso nós vermos a obra de Deus, o povo crescendo. Muita perseguição, irmãos, muita necessidade. Os moços, as moças jovens, adolescentes, jovens que se convertem, são fortemente perseguidos. As moças às vezes são expulsas de casa, mas o Senhor os tem guardado e consolado. Nós tivemos um culto e eu lembro que uma irmã que estava comigo disse: olha, já perdi a conta. Disse: conta de quê? De quantos insetos eu já engoli. Era muito inseto, Jesus, inseto que eu nunca vi na vida. Mas o mais difícil era de noite, com um barquinho parado na beira da comunidade, ali no Igarapé, e dormindo na rede. Lá é região do Isaterê-Maué, então a gente orienta as irmãs: coloque a sua rede baixa. Por quê? Porque
Porque os índios de Saterê-Maué têm um costume: se eles veem uma mulher na rede, se eles colocarem a rede embaixo da rede da mulher e ela não reclamar, significa que ela aceitou casar. Depois dessa informação, as irmãs botaram a rede bem baixinho. Mas uma região abençoada, glória a Deus. O Senhor fez algo tremendo. Houve 2 batismos. Num dos batismos, um dos batizandos foi ferroado por uma raia de rio. E nós ou prosseguimos com o batismo, ou então colocaríamos no barco para levá-lo ao socorro. Ele entendeu que não, que aquilo ali era uma luta, e que ele não deixaria de ser batizado por causa de um ferrão de arraia. Dizem que dói muito. Ali mesmo o ferrão foi retirado, e ele não perdeu a oportunidade, a chance de ser batizado. E os irmãos lá não batizam em silêncio, não, eles batizam contando e falando e glorificando a Deus. Tivemos um batismo num lugar preparado para batismo, e outro foi quase ao escurecer junto ao igarapé. Irmãos, eu vi uns movimentos nas águas, dizer: Jesus, eu não quero nem saber o que é. Mas porque não havia possibilidade de batizarmos na região mais iluminada, foi proibido. Deus fez coisas tremendas. E quando eu voltava no barco, o rio grande ali, as margens cheias de vegetação, o Senhor me lembrou de um hino antigo, mas irmãos devem lembrar, que diz: lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo, o Mestre te quer, lançando a mensagem, pescando para Deus. Eu digo: Senhor, estamos envolvidos no melhor trabalho do mundo. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, porque faço parte desse povo. Eu fui e voltei. Os irmãos poucos que lá estão permanecem fazendo o trabalho do Senhor. Irmãos, são homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. É maravilhoso podermos chamá-los de irmãos, santos de Deus, um povo especial na terra. O Vale do Lico, na Frígia, Ásia Menor, onde ficava a cidade de Colossos, certamente não era uma região tão arborizada, mas o riozinho corria ali no meio, e lateral montanhas. Ali ficavam as cidades de Laodiceia, Hierápolis, Colossos. E nas montanhas eram criadas ovelhas. Ovelhas não lã. A lã era tingida. O tingimento mais apreciado era o tingimento da lã que era feita na cidade de Colossos. Porque eles usavam uma tinta que se chamava colossino. Daí o nome da cidade. Eu não sei você, mas eu sempre pensei que o nome Colossos se referia a alguma coisa como Colossos de Rhodes, algo grande, algo colossal, e fui descobrir que não, era por causa da tintura da lã. Para ali foram transportados, 2 séculos antes de Cristo, cerca de 2.000 judeus. Se você pensar em termos de população da época, era bastante gente. Claro que havia outros povos na região da Frígia, muitos povos, mas da Babilônia, da região da Mesopotâmia para a região da Ásia Menor, um imperador, o Antíoco, transportou 2.000 judeus. A quantidade de judeus continuou grande durante muito tempo, e eles foram se mesclando, foram aceitando os costumes persas, costumes gregos, mais tarde costumes romanos. Para a gente ter uma ideia de que o número de judeus continuou alto, nós temos um relato do ano 60, 61 a.C., de uma coleta de ouro para o templo em Jerusalém,
que somou 10 quilos de ouro. Se se somou 10 quilos de ouro, calcula-se que só nessa cidade, que foi a cidade de Laodiceia, devia haver uns 11 mil judeus. 11 mil judeus numa cidade antiga, era realmente uma grande população. Esse ouro, 10 quilos, nunca chegou ao templo, porque o imperador Flaco proibiu. Quando ele viu que os judeus daquela região, do Vale do Lico, iam levar para Jerusalém 10 quilos de ouro, ele decretou que o ouro não sairia daquela região para o templo. O ouro é meu, o ouro é da Frígia, o ouro é do império. Ele proibiu. Anos 60, 61. Pois bem, pouco depois desse impedimento do imperador Flaco, houve um terremoto. Sabe onde estão os 10 quilos de ouro? Debaixo da terra. Se alguém quiser ser explorador de tesouros, já vai aqui uma boa dica. Há 10 quilos de ouro que o Senhor mesmo decidiu enterrar, porque era dele. Aliás, toda a prata e todo o ouro pertence a ele. Quando cada um daqueles 11 mil judeus dedicou ao Senhor, estava consagrado ao Eterno. Não chegou no templo, Deus guardou com ele. Claro que nisso aí o Senhor também permitiu que as cidades foram derrubadas, mas isso aí foi, consequências. Sim, Colossos foi destruída. Olha, nós temos relatos de historiadores, inclusive Heródoto, que se referem à cidade de Colossos como uma grande cidade, nessa época. Mas depois desse terremoto, que eu creio particularmente que quem provocou foi o imperador Flaco, depois desse terremoto, as outras cidades se recompuseram, mas Colossos nunca mais foi aquela grande cidade. De qualquer forma, havia uma cidade de Colossos nos dias de Paulo. Havia. Essa carta talvez tenha sido escrita pelo ano 60. Alguns esticam um pouquinho mais e acham que foi no início do ano 61 depois de Cristo. Vejam, eu falei de um terremoto 60 a 61 antes de Cristo. Agora eu estou falando de depois de Cristo. Quando a carta foi escrita, havia uma cidade chamada Colossos. Talvez naquele ano em que eles receberam a carta, no mesmo ano ou no ano seguinte, houve um terremoto que definitivamente destruiu a cidade de Colossos. Por que então é uma carta exortativa? Porque o Espírito sabia que aqueles que receberiam a carta, daqui a pouco, talvez não estivessem mais vivos. Depois que se sabe disso, a gente olha essa carta com um outro olhar. A gente lê e estuda a Epístola aos Colossenses de outra maneira. Talvez alguém que tenha lido a carta, tenha saído de Colossos para a evangelização e tenha escapado do terremoto. Mas se ficou, morreu, a cidade foi totalmente arrasada. Mas antes de morrer, recebeu uma mensagem de Deus. Talvez possamos dizer, Paulo não sabia que aquela carta seria entregue a pessoas que talvez não tivesse mais do que poucos meses de vida. Paulo podia não saber, mas o Espírito de Deus sabia. Por isso esta é uma exortação que resume coisas essenciais da fé cristã. É uma carta enxuta, é uma carta precisa, é uma carta que não
gasta tempo em pormenores. Claro que toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para salvar, para libertar, para exortar, para redarguir. Nós sabemos disso. Mas esta escrita, ela é especialmente colocada como um clamor para que as vidas não fossem perdidas. Ora, quando Paulo escreve, sim, eu quero lembrar que nem todas as cidades do Vale do Ligo foram destruídas nesse último terremoto aí do ano 60-61, lembrando que Laodiceia permaneceu, tanto que nós vemos João escrevendo aos irmãos em Laodiceia. Então, por favor, quer dizer, o Senhor dando uma mensagem aos irmãos de Laodiceia, certo? Mas Colossos foi arrasado. Ora, nos dias em que Paulo escreve, aqueles homens e mulheres que lá moravam eram romanos, cidadãos romanos, por conta de estarem dentro da área de dominação romana. Mas havia a condição romana de cidadania e a condição romana de povo dominado. E em Colossos certamente havia uma situação e outra. Roma era o império, Roma era o dominador, Roma era o poder da época, Roma ditava as regras. E há uma ideia de que essa dominação romana foi muito pacífica e que Roma respeitou os povos que ela dominou. Há umas ideias sobre isso que não são verdadeiras. Roma foi, vou colocar foi, porque eu estou me referindo ao Império Romano Antigo, embora os irmãos da escatologia já estejam falando, não, irmã Sara, foi, mas né? Mas continua, calma, nós estamos falando daquele tempo. Houve muita morte, houve muito sangue, houve muita perseguição, e quem não aceitasse Roma era bárbaro. Ou você está em Roma, ou você é bárbaro. Ou você aceita os princípios romanos, ou é bárbaro. Roma não libertou povos, Roma dominou povos e manteve os sistemas de dominação existentes nesses povos. Se você era escravo antes da dominação romana, depois da dominação romana continuaria sendo escravo. Se você era alguém perseguido antes da dominação romana, continuasse perseguido. Se você tinha uma dívida, um contrato, uma cédula, algo que você devesse, depois da dominação romana, a dívida continuaria. Nós temos às vezes até uma ideia estranha, por exemplo, daqueles coletores de impostos. Isso nos fala pessoalmente, porque nós temos exemplo de Mateus na coletoria. Por que eles eram tão odiados? Eles só estavam obedecendo a Roma, entregando o dinheiro que Roma exigia. Não era bem assim. Roma, por exemplo, exigia que os impostos locais fossem entregues no dia 10, mas dava ao coletor a liberdade de recebê-los até X dias antes, a critério do coletor e até uma certa margem. Vamos imaginar, você tem de me entregar a arrecadação dia 10, mas você pode coletar no dia 1º. Isso dava ao coletor de impostos uma margem. Ele podia trabalhar com o dinheiro do império, investir, lucrar. E esse lucro, ele não precisava passar para Roma. Por isso, quando alguém chegava a um coletor, dizendo, olha, eu estou com dificuldades, eu sei que você só precisa fazer o envio daqui a 5 dias, olha, amanhã eu te entrego.
E quando esse coletor dizia, não, eu quero hoje, ele estava cometendo uma perversidade para com o seu povo. Ele ganhava dinheiro. Roma veio e entrava nos povos e mantinha as estruturas de dominação, as estruturas de domínio, as estruturas de perversidade. Mas ou você é romano, ou você é bárbaro. Não, tinha outra opção. Você podia ser cínico. O que é isso? Eram aqueles que estavam no império, não concordavam com o império, mas não tendo forças para fazer alguma coisa, tornavam-se críticos. Havia muitos poetas ambulantes cínicos. Eu estou falando de Roma antiga, né? Não estou falando de hoje não é mesmo? Mas não havia só isso não. Não havia só isso. Havia também aqueles que eram dominados, mas como a situação dos coletores, se aproveitavam do sistema, se aproveitavam do regime em proveito próprio. Olha, para os irmãos terem uma ideia, mesmo sendo um legítimo cidadão romano, esse grupo de cidadãos ainda assim se dividia em dois, os honestiori e os humiliori. Quem eram os honestiori ou honestos? Eram os ricos, poderosos e que desfrutavam de cargos. Vejam que o termo não se referia a atos de dignidade, de correção e de justiça, não. Um honestiori era honestiori pelo cargo que ocupava. Por princípio, um honestiori era honesto. Não podia ser preso, não podia ser julgado, portanto não podia ser condenado, não podia sofrer agressão física, seu corpo tinha de ser mantido em integridade. Ai de um soldado, se um honestiori fosse preso e se mostrasse nele alguma marca de agressão, algum arroxeado. Por outro lado, os humiliori podiam ser presos, podiam ser açoitados, podiam ser envergonhados, reservadamente ou publicamente. Quando Paulo se posiciona como cidadão romano, e sabendo que essa divisão existia, está claro pelo texto, que ele não apenas revela que ele é cidadão romano, mas ele é um cidadão romano honestiori. Que coisa, não é? Quando a classificação de ser correto ou não ser correto depende da posição que você ocupa na sociedade. Mas eu estou falando de Roma antiga. Estou falando de Roma antiga, certo, irmãos? Quem mais existia, irmão? Existiam aqueles que eram dominados, que sofriam e que nada podiam fazer para alterar a situação. Então, ou você é dominado e participante da dominação, ou dominado e consumista do império. Existe um monte em Roma, até hoje existe, que ele não é um monte natural, não é o único, mas esse é especialmente interessante, porque ele é um monte feito a partir de lixo, que não se degradou porque não era lixo orgânico. É um monte formado por ânforas de azeite. Gente, 2000 anos atrás, e nós chegamos a ter uma alteração da geografia local por causa de lixo. Um monte que existe até hoje, formado por ânforas. Se fosse hoje, seria um monte formado por celulares descartados, não é? Televisões, aparelhos, não é mesmo? Mas naquela época eram ânforas. Ânforas. O Império Romano trabalhava o consumo.
A ideia romana era tomar toda a humanitas numa oikumene. O Império Romano queria todas as culturas, todos os costumes, todas as festas, todas as manifestações. O importante era que em cada cidade se tivesse um pouquinho do mundo todo. Você tem viajado? Houve um tempo em que se viajava e num outro país encontrava-se lojas diferentes, alimentos diferentes, roupas diferentes. Ainda se encontra, mas você também encontra aquela mesma rede de sanduíches, com o mesmo sanduíche, aquela mesma batata frita. E se você vai comprar uma pasta de dente, você consegue comprar a mesma pasta de dente. E você pode não saber a língua, mas pelo frasco do shampoo, você sabe que é aquele shampoo. Mas eu não estou falando de hoje, eu estou falando de Roma. Uma oikumene. Roma estimulava o consumo. Se você não pode ser dominador, então desfrute de Roma através do consumo. Roma é perversa, mas nos facilita o acesso a todos os produtos do mundo todo. Roma é injusta, mas em Roma nós temos um estilo de vida, uma forma de vida, um status de vida que nós não teríamos fora de Roma, na barbárie. Estranho isso, não é, irmãos? Porque isso mexe com a identidade de um povo. Havia revoltas de escravos constantes no império, porque o escravo nessa relação social era aquele que menos desfrutava. Então havia revoltas. Era estimulado o corpo, sim, porque nós estamos falando de uma cultura greco-romana. E me desculpe quem diz, mas nós não somos todos olímpicos. Deus nos livre disso. Na verdade, nós não somos olímpicos. Nós não temos relação com os deuses do Olimpo, porque os atletas lutavam e se exibiam para os deuses do Olimpo. As mulheres queriam se sentir como deusas, os homens como heróis, corpos perfeitos. E esse sistema e essa definição de perfeição era muito clara. Então quem não se aproximasse do padrão era alguém que não tinha acesso a esse sistema e a essa classe que reunia pessoas, entre aspas, perfeitas. Perfeitas. Tudo em honra aos deuses do Olimpo. Em honra aos deuses eram abertas aquelas celebrações esportivas. Em honra aos deuses também havia celebrações a Hermes, que é o Mercúrio, com os cultos do conhecimento fechado. Se a amiga tem um pote dentro de casa para guardar alguma coisa, quer que esse pote seja hermético, fechado. O conhecimento para os gregos tinha de ser algo fechado, profundo. Os gregos diziam: agora permaneçam a fé, a esperança, o amor e o conhecimento. E o maior desses é o conhecimento profundo, hermético. Eu gosto de Paulo. Agora permaneçam a fé, a esperança e o amor. E desses três, o amor é o maior. Paulo é preciso, ele é cirúrgico nas colocações que ele faz. Ele não cede em uma palavra às divagações gregas. Nessa época havia as escole,
Escreve assim, escolai. Mas as escolas, escola. O que era escola? Escola não era uma instituição de ensino. Escola era um espaço onde os nobres romanos, depois de um dia de pouca atividade ou nenhuma atividade, se reuniam para filosofar. Só iam à escola aqueles que estavam desocupados. E eles então começavam a divagar sobre esse conhecimento hermético, sobre os fundamentos do universo, o fogo, o ar, a água, o vento, sobre os astros, sobre o destino. E para você ter um contato com qualquer tipo de divindade, você estava preso a essa busca de conhecimento. Ou então, talvez, algum romano, e muitos eram, especialmente os jovens, cultuadores de Cibele. Então iam para as orgias. Quando as orgias se tornavam mais terríveis, muitos jovens, em honra à deusa, se emasculavam, mutilavam os seus corpos, jogavam a sua masculinidade no altar de Cibele, saíam pelas ruas, e muitas vezes batiam em casa de alguém, porque estavam com hemorragia, estavam sangrando, precisavam ser atendidos, e ai daquele que não atendesse, porque esse jovem era considerado agora dedicado à deusa, tinha de ser aceito, tinha de ser aplaudido, tinha de ser recebido. Mas eu estou falando de Roma antiga. Imagina ser servo de Deus nesses dias. Nossos irmãos sofreram tremendamente por não participar dos cultos aos deuses do Olimpo. Quando eu penso, irmãos, que Miguel, varão de Deus, príncipe de exércitos de Deus, disse que ele estava pelejando, vindo de pelejar contra o príncipe da Pérsia, mas que depois viria o príncipe da Grécia, com o qual ele nada tinha a ver. Eu fico pensando, se Miguel nada tem a ver com o príncipe da Grécia, o que é que nós temos a ver com isso? Por que é que nós temos de pegar suas tochas e andar por aí e honrar, e assistir e aplaudir e incentivar? Deus nos livre. Se Miguel nada tem a ver com isso, nem eu nem você temos também, porque somos santos. Mas isso, irmã Sara, determinadas atividades são em favor da oicumene entre os povos. Roma é tão atual, não é, irmãos? Roma é tão atual, tão atual. Irmãos, quando Paulo diz aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, ele está falando àqueles que atingiram a própria legitimidade do poder romano. Porque enquanto Roma apregoava a posse de riquezas, Jesus lhes ensinara a dar, a ofertar. Melhor coisa é dar do que receber. Enquanto os romanos aprendiam a lutar, o Senhor ensinou a qualquer que lhe bater na face. Eu quero explicar esse gesto, não sei se já expliquei aqui, mas quando no Oriente alguém bate numa face e aquele que recebeu a ofensa gira o rosto para oferecer a outra face, não significa que ele está esperando que você bata no rosto dele. Não é isso. A ideia é que nesse pouco tempo em que eu lhe ofereci, em que você bateu numa face e eu virei o meu pescoço para lhe oferecer a outra, o seu coração já tenha mudado.
e agora essa minha outra face não seja ofendida. Eu estou lhe dando uma outra oportunidade. E como eu lhe daria uma outra oportunidade se não lhe oferecesse a face? Eu não saberia. Eu sairia da sua presença com a ideia da agressão. Mas se eu lhe ofereço a outra face, eu tenho esperança de sair com a certeza da sua transformação. Os romanos caminhavam, encontravam qualquer um dominado, e eles podiam dizer: vem aqui, carrega minha mochila de soldado, carrega aqui. E aquela pessoa era obrigada a caminhar. Havia então uma regra, 1 milha. E isso era terrível para os judeus, porque os romanos costumavam fazer isso no dia do sábado. No sábado. O sujeito está ocupado, a esposa está em casa, ele está voltando. Não, agora olha, carrega aqui. Às vezes numa direção contrária. 1 milha é uma distância grande. Aquilo era uma ordem imperial que provocava muita ira. E aí Jesus resolve isso como? A qualquer um que te ordenar para andar 1 milha, anda 2 com ele. Está contendendo? Cede. Sabe por que é que mesmo historiadores dizem que os cristãos atingiram o coração, o centro nevrálgico de Roma? Porque os cristãos eram pessoas que não se podia comprar, seduzir. Não havia negócio, não havia medo. Eles não mudavam. Eles não chamavam o certo de errado e o errado de certo. Incorruptíveis. No meio de uma geração perversa, incorruptíveis, dispostos a morrer por aquilo que criam. Como destruir um povo assim? E se Roma tinha investido todo o seu exército em fazer estradas, em unificar o dinheiro, em unificar a língua, para que houvesse uma rede de comunicação, lá da Judéia começa a se multiplicar um povo que tem uma rede de comunicação muito melhor, falam a mesma língua, ainda que falem idiomas diferentes. Eles falam a mesma língua, e quando estão juntos, parece que se conheceram por toda a vida. Roma era império, mas Roma não entendeu o corpo de Cristo. Roma não entendeu que não somos uma rede de comunicação, mas um corpo vivo. Roma não entendeu como aquela mensagem em tão pouco tempo tinha não apenas alcançado toda a extensão do Império Romano, mas ido além. Roma não entendeu como um povo podia crer que diante do seu Deus não havia judeu nem grego, bárbaro ou cita. Sabe o que é que Jesus oferece? Ele não oferece uma condição qualquer de ser romano. Na verdade, Jesus oferece uma outra identidade. Você não precisa apenas transitar entre sou bárbaro ou sou romano. Se sou romano, eu sou honestiore ou humilhore. Eu sou um assimilado pelo império, eu sou um aproveitador dentro do império. Eu te ofereço uma outra condição: ser santo de Deus. O que aqueles homens tinham de diferente é que eles não eram alguém dentro do império. Será que eles faziam parte de um outro império? Não, não. A Bíblia não defende o dualismo. Nós não temos o império da luz e o império das trevas.
Nós fomos retirados do poder, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Há pessoas que não estão entendendo bem, que estão achando que é reino e reino. O reino de Satanás com um rei, o reino de Deus com um rei, impérios antagônicos, em condições iguais de luta. Não é assim, irmãos. Não é assim. Satanás tem um poder? Tem um poder. Mas o reino pertence ao rei. O rei é Jesus. Os irmãos sabem, eu tenho muita dificuldade com esse modismo que anda por aí, de que, e eu acho que já falei aqui, os irmãos me perdoem se me tornar repetitivo, é a idade. Mas eu tenho muitos problemas com esse conceito de que alguém deu legalidade às trevas. Por favor, irmãos, a Bíblia chama Satanás de o ilegal. Ele é ilegal. O iníquo é chamado na Escritura de o ilegal. Ilegal. Tudo que ele faz é ilegal. Ah, mas a pessoa pecou, deu legalidade. Não, a pessoa pecou, abriu brecha, deu ocasião, não vigiou. Vamos ficar com esse vocabulário mais antigo, que ele está mais certo. Amém, irmãos? Vigia, irmão. Não é? Vigiar vem antes de orar. Ô irmão, também o irmão deu brecha. Não é isso? Me acompanha, por favor. Mais uma vez me acompanhe, por favor. Você saiu de casa, inadvertidamente deixou a porta aberta. Um ladrão passando por aí viu a porta aberta, entrou, ia furtar a televisão, o rádio, o violão, a Bíblia do irmão, quem sabe eram, né? E aí foi pego, foi para a delegacia. E aí o ladrão bate no peito e diz: eu pratiquei o ato por direito legal. Ele ou ela me deu legalidade porque deixou a porta aberta. O delegado vai dizer: sujeito, vai contar essa história para outro, esteja preso. Satanás é ilegal, tudo que ele faz é ilegal. Ele é a serpente descrita no Gênesis como uma serpente desnuda, embora a nossa tradução não chegue a essa verdade, essa profundidade, mas ele é a serpente desnuda, porque destituída de toda honra, destituída de toda dignidade, destituída de todo caráter. Se ainda tinha brilho, se ainda tinha insígnias, se ainda tinha fardamento que seja, se ainda tinha vestes potentosas que seja, tudo isso ruiu na cruz do Calvário, porque na cruz o Senhor despojou os principados e as potestades. Como é que a Igreja Santa de Deus vai abrir a sua boca para dizer que é legal aquele que não precisa de legalidade ou de honestidade para agir? Então você acha que Satanás fica buscando uma forma legal de agir? Ele é ladrão, ele é mentiroso, ele é assassino, é enganador. Ele age nas trevas, ele age nas sombras, ele age nas oportunidades. Não dê lugar às trevas, não dê oportunidade. E se der, e se ele agir, mande sair em nome de Jesus. E se ele argumentar: eu estou agindo por direito legal, diga assim: olha, todo o teu direito era exaltar o nome do Eterno, aquele a quem você desonrou, por isso caiu. Ah, mas irmã Sara, fulano vendeu a alma ao diabo, então o diabo tem direito legal. Olha, a Bíblia diz que toda alma pertence a Deus. Se alguém anda vendendo alma, anda vendendo mercadoria roubada, essa negociação não tem legitimidade.
vendeu a alma, mas se converteu, se arrependeu. Senhor, eu fiz ali uma negociação, eu não sabia que era teu, Jesus, agora eu sei, me arrependi. Fiz voto, está quebrado pelo poder da cruz. Fiz aliança, está desfeita pelo poder do Senhor. Irmãos, tem demônio manifestando, porque eles são tão mentirosos, tão debochados. Eu estou aqui por legalidade. Irmão, nós temos de fechar a legalidade. Irmão, expulsa em nome de Jesus, não cria problema, não complica a coisa, não complica a coisa. Ele trabalha com os sofismas, os mesmos sofismas gregos, as mesmas justificativas antigas. Olha só o versículo de número 4: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com os santos, por causa da esperança. Olha, parece que Paulo vai tocar exatamente nos pontos do conhecimento greco-romano, mas observe os versículos 26 e 27, o mistério que esteve oculto. Talvez ele vá falar de Hermes, talvez ele vá falar do hermetismo grego. Não, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora não está mais oculto, foi manifesto aos santos. E ainda o Senhor diz o que é: aos quais Deus quis fazer conhecer. Sabe quem é que tem o mistério? Aqueles a quem Deus dá. E que mistério é esse? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é, olha agora o grande mistério, é Cristo em vós, esperança da glória. Não é um mistério para os iniciados, é um mistério para os arrependidos. Não é um mistério que vai gastar o nosso tempo, fortunas, ou que vai nos mutilar para chegarmos a conhecer, mas que requer de cada ser humano arrependimento e fé. Arrependei-vos e credes. Está aí revelado o mistério é Jesus. E essa esperança de que Paulo fala, é muito sério isso. Não é a esperança no sentido do sentimento. O grego falava de esperança desses termos. É um sentimento que me leva a aguardar por algo. Não, Paulo não fala assim. Ele fala da nossa esperança que está no céu. Ele fala da nossa esperança estabelecida. Ele fala de uma esperança que o nosso sentimento espera, mas nós temos uma esperança a nós reservada. Nós temos uma esperança que nós esperamos alcançar. A nossa esperança, essa para a qual nós nos dirigimos, é inabalável, está bem firmada, porque a nossa esperança também tem um nome, é Cristo Jesus. Paulo atinge essa comunidade de fiéis, tratando daquilo que é essencial. Permaneçam a fé, a esperança, o amor, e desses todos o amor é o mais importante. Não se percam com as vãs filosofias, não se preocupem, não percam tempo. Ele fala que como é que nós nos tornamos cidadãos do reino. Eu não estou falando do império, porque havia maneiras de se tornar cidadão do império, mas ele nos diz como nos tornarmos cidadãos do reino. E aí eu peço aos irmãos que me acompanhem no versículo, porque algumas traduções modificaram, e eu preciso que os irmãos tenham esse versículo segundo o original. Amém? Colossenses 1, versículo 14. Vamos ler. Irmãos, vamos ler a partir do 12. Isso acontece comigo, eu quero ler um versículo só, mas eu vejo que o do lado é maravilhoso, aí eu quero ler também. Observem: dando graças ao Pai. Acharam? Colossenses 1, versículo 12. Dando graças ao Pai
que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou do império, do poder, da área de governo das trevas. Amém, irmãos? Não são dois reinos iguais. E nos transportou para o reino. Diga reino. O Império Romano nunca foi reino. Diga reino. Reino. Reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Talvez em muitas Bíblias aqui não haja mais a expressão pelo seu sangue. Lamentavelmente. Mas quem perder esse pelo seu sangue, perde o ingresso ao reino. Cuidado. Volto a dizer, não compre a Bíblia pela capa. Não compre a Bíblia pela cor da capa, se combina com o seu vestido ou com a sua gravata. Pelo seu sangue. Acho muita ousadia das trevas retirar o sangue da palavra de Deus. Acho que é um dos versículos, pastor, que mais me provoca algo internamente. É esse Apocalipse, quando diz que o Senhor veio, né? O Senhor é, o que era, e também diz o que virá. E em algumas versões novas não tem mais o que virá, mas Jesus virá. Jesus virá. Aqui está a maneira. O que é que eu tenho de fazer para entrar no reino? Eu devo consumir? Eu devo crescer hierarquicamente? Eu devo me converter a alguma doutrina? Eu devo ter um conhecimento com alguém especial em Roma? Eu devo fazer uma aliança com alguém de uma família romana? Não. É pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo nós somos retirados do império das trevas para o reino de Deus. Somos cidadãos do reino. Transitamos entre os impérios, mas pertencemos ao reino. Seguimos o quanto nos é possível seguir ordenações dos impérios, mas quando temos de escolher entre a ordenação imperial ou a ordenação do rei, nós nos sujeitamos ao rei. Não temos de aceitar como bonitinho, certinho, politicamente correto, nada que o império das trevas queira nos impor. Mas que mensagem politicamente incorreta, irmã Sara. Mas eu não estou aqui pregando a oicumene. Eu prego a Cristo, esse crucificado. É bonitinho? Não, não é bonitinho. Foi assim que Deus fez? Não. Mas Sara, não podemos pregar mais só. Podemos. Pede a Deus, Ele revela a profundeza do conhecimento. Vai dar aula de Noé. E Deus mandou entrar na arca macho e fêmea. Havia um elefante macho, uma elefanta fêmea. Havia um leão macho, uma leoazinha fêmea. Havia um jacaré macho e havia a fêmea do jacaré. Havia um boizinho, havia uma vaca. Havia uma ovelhinha, havia um carneirinho. Você pensa que a palavra não está entrando? Está entrando, sim. Está entrando. Em Deus nós temos a certeza de que Ele é luz, e nele não é treva, não há treva alguma. Nós não estamos aqui para fazer conciliação com o pecado.
mas talvez soframos um pouquinho, irmãos, um pouquinho de tribulação por aquilo que pregamos, mas irmãos, um pouquinho, breve e momentânea tribulação, mas o que nos aguarda, a nossa esperança bem firmada, é algo tremendo. Não sei dizer o que é, olhos não viram, ouvidos não ouviram, mas Cristo está em nós, Ele é a esperança da glória. E tem uma coisa, Roma chegava nos povos dominados, e lembra do que eu falei? Se você estava em dívida, a sua dívida permanecia. Se você tinha 50 prestações para pagar, não pense que o fato de ter mudado o império iria mudar a sua vida. Provavelmente ainda incidiriam outros impostos. A cédula da dívida prosseguia. Mas há algo de diferente quando nós adentramos no reino de Deus. Vamos ler? Capítulo 2, versículo 12 em diante até o 15. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo guardado e arquivado, é isso que está escrito? Havendo confirmado a dívida que você tinha, foi isso? Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Irmãos, Paulo fala aos Colossenses que os gregos defendiam inteligência emocional 2000 anos atrás, e Paulo diz que a nossa inteligência é espiritual, não é a sabedoria humana, e não é a sabedoria sensitiva. Está em moda, tem pregador que não está pregando a cruz, está pregando inteligência emocional. Paulo fala de inteligência espiritual. Esse povo espiritualmente sábio, sem cédula de dívida porque foi rasgado, sem temor a qualquer tortura ou prisão que possam tentar lhe impor, porque já foram mortos, crucificados com Cristo. Esse povo que não precisa galgar a hierarquia dos impérios, porque sabe quem é, e os anjos também sabem. Esse é o povo a que se destina essa carta. O destinatário da epístola são os agioi, os santos do Altíssimo. Depois dessa carta ter sido lida, meses depois, no máximo 1 ano, muitos daqueles estavam mortos na terra. Mas nos aguardam naquele lugar onde está bem fundamentada a nossa esperança. Às vezes Deus nos entrega mensagens e nós não sabemos que devemos tomá-las e agir segundo aquilo que recebemos o mais rapidamente possível. O nosso Senhor pode voltar hoje. Roma pode tornar-se mais forte hoje.
Mas nós fomos exortados por Paulo a guardarmos aquilo que realmente é importante. Você e eu não precisamos de uma montanha de ânforas, mas precisamos da certeza da fé em Cristo Jesus. O seu celular de hoje vai ser totalmente defasado amanhã. Falei com um índio lá na floresta, ele me mostrou no celular o que ele tinha caçado: um veado, uma paca, outros animais. E eu disse: você caçou muita coisa? Ele: cacei, eu mesmo cacei. E o que você fez? Você salgou? Você secou? Ele disse: não, guardei no freezer. Desatualizada. Índio está com celular e com freezer. O que você está consumindo hoje, talvez o índio tenha um mais avançado do que você. Deve ter retirado o óleo de copaíba e trocado por um celular muito mais atualizado do que o seu. Essas montanhas não edificam nada em nós, mas a fé em Cristo é o que vale, é o que temos de abraçar. Cidadãos do céu, santos de Deus, vamos ficar de pé. Eu não tenho palavras para agradecer a paciência com que os irmãos me ouviram, mas não apenas os irmãos me ouviram, eu creio que o Senhor também nos ouviu os nossos corações enquanto refletíamos sobre isso. Amém, irmãos? Tenham cuidado, nesses tempos, nada é diferente. Quando o iníquo ascender na terra, e ele só aguarda a retirada da igreja, ele estará assentado sobre esse mesmo sistema, que é político, é religioso, é cultural, é a mesma coisa. É só um império romano misturado, ferro com barro, mas é a mesma coisa. Nós não fazemos parte dele. Não vamos aplaudir aquilo que matou nossos irmãos, vamos honrá-los. Eles morreram por causa dos cultos aos deuses do Olimpo, e nós vamos cultuar esses mesmos deuses. Para com isso, irmão. Vai gastar dinheiro para ver a apresentação de gente que não crê em Jesus? Pega o seu dinheiro e oferta para missões aos ribeirinhos. Deve haver aqui, certamente essa igreja é uma igreja missionária. Os irmãos devem ter muitas oportunidades de investir em missões. Façam isso. Invistam no reino que permanece para sempre. Ou então carrega a montanha de ânforas, né? Tem gente aqui pensando que em casa tem uma montanha de ânforas, né? Pode fazer, né, um desbaste aí na montanha, uma terraplanagem. Vamos orar? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por aquilo que o seu sangue nos concedeu. Pai, nós te agradecemos. Papai, nós te adoramos, porque o Senhor nos amou, e nos amou dessa maneira tão tremenda, que enviou o seu Filho. Pelo seu sangue nós fomos feitos cidadãos do reino. Muito obrigada, porque a cédula que era contra nós, a cédula das nossas dívidas, das nossas faltas, e ela era real, Senhor, era real. O Senhor rasgou, e não rasgou sem preço, não. Rasgou, mas para rasgá-la, rasgou sua própria carne, derramou o seu próprio sangue, nos abriu esse novo e vivo caminho. Senhor, nós te agradecemos por isso. Não há alegria maior do que termos o nosso nome escrito no livro da vida. E nós te agradecemos essa noite por isso, e pedindo perdão pelos nossos pecados, quando nós nos envolvemos com a sedução do império das trevas. Livra-nos disso, Pai, antes que seja tarde, antes que a terra trema debaixo dos nossos pés, e nós não venhamos a nos dar por conta
que tudo no qual o homem põe a sua confiança nessa terra, um dia será abalado. Nós te agradecemos por isso tudo, Pai, em nome de Jesus. Avino significa nosso Pai, Malkeino, nosso Rei. Shema, ouve. Shema Aleinu, ouve-nos. Ouve-nos, Abba, Paizinho. Avino, nosso Pai, Malkeino, nosso Rei. Nosso Rei. Ouve e escreve o nosso nome no livro da vida. Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Shema Aleinu, Abba. Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Shema vekotveinu besefer shel chaim. Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Shema Aleinu, Abba. Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Shema vekotveinu besefer shel chaim, besefer shel chaim, besefer shel chaim. E se essa noite você não tem certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida, esta é uma mensagem parenética, exortativa. Na verdade, o Senhor determinou que esta seria a festa que Ele queria para esse tempo. Não haveria nada de errado em fazer outra, mas Ele determina a festa e a forma da festa. A festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Cada pecador que se arrepende reafirma que no reino do Senhor haverá uma multidão de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Eu não sei o que pode vir a tremer na sua vida, e não estou desejando nem profetizando isso, mas essa foi a mensagem que o Senhor me deu para essa noite. Então eu quero convidar você, se você desejar, a restaurar o seu compromisso com o Rei, neste altar que está tão bonito aqui na frente. Talvez hoje você não tenha nem participado da Santa Ceia, ou talvez você tenha até participado, mas infelizmente sem condições de participar. Você sabe. Aqueles nossos irmãos foram muito corajosos. Eu chamo você a uma atitude corajosa. Eu quero orar por você. Eu quero chamar você aqui ao altar. Se você sente que a sua aliança com Deus está um pouco abalada, Ele não se abalou, mas você pode ter tido algum terremoto. Não perca o ouro que é de Deus na tua vida. Não perca o tesouro de Deus na sua vida. Não deixa essa terra sepultar o tesouro espiritual que Deus te concedeu. Eu quero chamar você a vir aqui ao altar, eu quero orar por você. E a igreja está te aguardando para celebrar também. Vem, vem ao altar, vem ao altar. Nós vamos esperar você um pouco. Vem ao altar. O Espírito expressamente moveu o meu coração para que assim falasse: meu querido, graças a Deus que você veio. Graças a Deus.
Graças a Deus. É muito corajosa essa decisão. É necessária muita coragem. E não importa se você está na orquestra, se você está contado entre pessoas que estão atuantes na igreja, não se importe com isso. Saiba aquilo que talvez os irmãos em Colossos não sabiam: que as coisas passam muito rapidamente e que é necessário tomar uma decisão firme hoje. Hoje. Sharamanaio teremeneia. Kimanaio teshremeneia sharamanaio. Tenho vontade de pegar você pela mão e trazer aqui. Claro que você foi dotado por Deus com esse dom, com esse talento. Mas sabe, Deus não está focado no dom e do talento. Ele está focado na tua alma, no teu coração. E eu quero ainda insistir com você. Venha aqui ao altar. Deus sabe que hoje é tempo e que você precisa restabelecer a sua aliança com o Deus do reino e com o reino de Deus. A igreja tem paciência, 2 minutinhos. Podemos exortar, não é? Mas quem convence é o Espírito. E não é erro do Espírito se alguém não for convencido. É o coração do homem que se endurece. O Espírito é tão gentil. Jovem, claro que Deus está muito contente com cada um que está aqui, mas meu querido irmão, talentoso de Jesus, vem aqui ao altar. Vem aqui ao altar. Para que você vai sair daqui triste? Por causa do que os outros vão pensar? Vem ao altar e restaura. O Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Aleluia. Ele pega a cédula aí, risca, destrói, desfaz, anula. Glória a Deus. Isso aqui é rei. Isso aqui é rei. Isso aqui é rei. Podemos orar? Podemos orar? Amém? Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e para esses que estão aqui à frente como cidadãos do reino. Você pode se alegrar com isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Me permita um desabafo aqui. Me permita. Satanás, você perdeu. Jesus é bom. Glória a Deus, Pai, te exaltamos. Muito obrigada, porque os nossos nomes, e quando eu digo nossos, eu estou falando da igreja aqui reunida, estou falando desses que estão aqui diante do altar, porque o Espírito do Senhor moveu os seus corações, e a vergonha, a desonra que o pecado trouxe, que a instabilidade trouxe, que a oscilação trouxe, está desfeita. Glória a Deus, por termos sido transportados para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor. Glorifique a Deus com palmas. Ele é digno, Ele merece.